gostaria de declarar aberto aqui o período de surto para Bridgertons. Oi, aqui quem fala é a Dani. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que você vai estar vendo isso. Esse aqui é o canal da Diário de uma Leitora em Crise e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Bridgertons. Não é novidade pra ninguém que dia 25 de dezembro vai lançar Bridgerton na Netflix. Depois de tanta espera dos fãs, finalmente vai lançar. Mas eu não li ainda. Hoje é dia 22 de dezembro, que eu estou gravando o início desse vlog. E eu decidi fazer uma maratona de leitura no meu Kindle, que inclusive está aqui, para ler o Do Que Eu, antes de assistir Bridgertons. Então nesse vlog vocês vão me acompanhar enquanto eu leio o Do Que Eu e assisto os Bridgertons para dizer pra vocês o que eu achei. Hoje é dia 23 de dezembro e daqui a 2 dias sai Bridgerton na Netflix, que é uma série baseada nos 9 livros da autora Julia Quinn, uma autora de romances de época. Eu confesso que eu sempre vi muita gente falando sobre Bridgerton na internet e etc, mas eu nunca tive nenhuma vontade de ler, nenhuma curiosidade, sabe? Principalmente porque eu tinha um preconceito grande com romances de época até esse ano, 2020 no caso. Mas lá no começo teve uma promoção de Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn, que é dos Rockabys, não sei, o Rockabys, não sei como é que fala o nome desse negócio, entendeu? Mas eu li Uma Dama Fora dos Padrões e eu me apaixonei. E aí eu falei, vai lançar a série na Netflix, por que não ler o livro antes da série lançar? E assim eu embarquei numa loucura de ler em menos de 24 horas o Do Que Eu. Ontem, dia 22 de dezembro de 2020, eu peguei de tarde o Do Que Eu pra ler e eu acabei umas 3 da manhã. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês tudo o que eu achei sobre o livro e depois eu vou contar também tudo o que eu achei sobre a série. Vamos lá? Os Bridgertons é uma série de livros que se passam em Londres, eu acho, de 1813, não tenho certeza. É um romance de época e, sinceramente, eu não me diverti assim em muito tempo de leitura. E do que eu, a gente tem a história da Daphne, que é uma Bridgerton, que é de uma família grande, eu acho que ela tem 8 irmãos. E aí a gente vê aqui a mãe dela querendo que ela entre pra sociedade, que ela case, e procurando um marido pra ela. Só que ela não aguenta mais, porque em todo o baile tem um monte de gente e a mãe dela fica apresentando ela pra todos os pretendentes e é simplesmente um saco. Nessa história aí, ela acaba encontrando por acidente com Simon Basset, eu acho que é assim que se fala. É um duque libertino, aparentemente, porque a gente sabe o lado dele da história também desde o começo do livro. E aí eles decidem fazer um acordo. Que tal eles fingirem que eles são apaixonados, que eles estão se cortejando, porque aí ela vai atrair mais pretendentes e ele vai parar de atrair todas as mães das milhares de solteiros e parar de ser enchido o saco. E assim começa a trama do livro. E sinceramente, eu ri muito, 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 muito. Eu li o livro bem rápido, foi mais o final que me pegou, que eu fiquei mais devagar, mas eu li o livro bem rápido, assim, porque eu gostei bastante. A escrita da Julia Quinn, os diálogos, os personagens, eles são muito leves, muito cativantes, muito engraçados, e você acaba absorvendo aquele ambiente aos poucos e quando você vê, você já tá dentro daquele mundo e seguindo a história e querendo saber mais e se divertindo com eles. Então assim, eu gostei bastante do livro, eu gostei bastante da leitura. Eu com certeza vou ler o resto da série. Eu com certeza pretendo ler mais coisas da Julia Quinn. Ela tem vários livros, mas os universos têm easter eggs e se conectam de certa forma. E eu gosto muito disso. Eu não me senti assim lendo um livro desde que eu li os meus livros favoritos, que são a trilogia A Aposta, da Rachel Van Dicken. Eu sinto muita saudade de ler livros rápidos, assim, de conseguir ler livros em um dia só e tal. Então eu matei a saudade lendo Do Que Eu. Então, assim, você pode ver que pra mim a leitura teve muitos pontos positivos. Mas eu dei 3 estrelas e meia. Porque, na verdade, a leitura também teve
pontos negativos marcantes que me incomodaram bastante e que me levaram a dar essa nota e que me levaram a sim criticar também o livro do que eu, porque afinal, gente, não é só porque eu gostei muito da leitura até, sei lá, 80% que eu não posso criticar os 20%, não é mesmo? Então, a partir daqui eu vou falar sobre os pontos negativos de O do que eu. Esse livro é bem polêmico na internet porque ele fala... porque todo mundo fala sobre uma cena que é a cena, assim, que todo mundo espera quando lê esse livro, que é uma cena de abuso. É uma cena de abuso físico e é uma cena que passa em branco, sabe, no livro. Ela passa assim, ela não é bem discutida, eu não achei ela bem abordada. Talvez seja gatilho para algumas pessoas, então eu deixo aqui pra você essa atenção quando for ler o livro. Mas eu acho que foram problemáticas que teria sido interessante se discutisse, teria sido muito interessante se discutisse isso. Pra mim não foi só essa cena que é a cena mais marcante de abuso. Foi uma cena antes dessa também, em que você tem ali alguns elementos numa cena entre os protagonistas, entre o Simon e a Daphne Bridgerton, que não consegui engolir, não gostei, mas que eu também vejo essa parte, sem ser essa cena super polêmica de abuso, essa parte anterior eu também consigo entender sobre um ponto de vista de que esse livro foi lançado, gente, em janeiro de 2000. A gente tá em 2020, tem 20 anos desse livro, sabe? Então, obviamente eu não passo pano pra cena de abuso que rolou, mesmo sendo 2000 e tal, que ele foi lançado, mas pode existir uma justificativa pro que rola antes dessa cena, pra cena que rola no capítulo antes dessa cena, entendeu? Então eu deixei isso aqui como um questionamento. Mas mesmo assim eu dei 3,5 estrelas, porque eu achei que de forma nenhuma eu poderia deixar isso passar. Mas ao mesmo tempo eu me diverti muito com o livro, eu achei ele muito leve e eu fiquei muito curiosa pra saber como vai ser o desenrolar do resto da série e como são os livros, entendeu, mais recentes da Julia Quinn. Então eu tô muito curiosa pra isso. O que nos leva para as minhas expectativas para Bridgerton, a série da Netflix. Primeiro que eu amei a escolha de elenco da série, mesmo não sendo igual o pessoal do livro, gente. Eu acho que tá na hora da gente fazer as coisas assim, sabe? Num vídeo que eu lancei sobre Crepúsculo, que inclusive tá nos cards, eu falei que a gente não precisa apagar a essência daquilo que a gente ama, mas a gente pode pegar essa essência, a gente pode pegar o que a gente gosta, desconstruir e ver o que é bom, o que a gente pode pegar, que é a essência dessa coisa, e o que a gente pode tirar e mudar, ou então jogar fora e tudo mais. E eu acho que a série de Bridgerton vai fazer isso. Ela vai pegar os erros cometidos e vai reciclar, vai transformar em uma coisa boa. Tô muito curiosa mesmo, principalmente porque eu sou muito fã dos trabalhos da Shonda, que é quem tá produzindo, né, e dirigindo. Então eu fiquei muito curiosa e tô bastante empolgada pra Bridgerton. Quanto ao elenco, tô querendo ver como é que vai ser esse Simon, gente, porque eu me apaixonei pelo Simon. Eu também gostei muito da Daphne, eu vejo que muita gente reclama dela, mas eu gostei bastante dela, tirando os erros que ela comete no final do livro. Isso é o principal, está me motivando de continuar, sabe? De ler os outros livros da série. Porque eu acho que os outros personagens vão ser tão cativantes quanto esses do primeiro livro foram. E é isso, até o dia que eu assisti Bridgerton. Gente, vai estar aqui, né, ceia de Natal, família toda aqui, mas eu vou dar um jeito, porque eu tô muito ansiosa pra assistir. Hoje é dia 6 de janeiro de 2021. Gente, eu demorei uma vida pra assistir Bridgerton. Eu vou explicar rapidinho pra vocês, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Basicamente, eu achava que a série ia sair meia-noite do dia 25 de dezembro na Netflix. Mas eu tomei o bait, eu fui. E a série só ia sair às 5 da manhã do dia 25 de dezembro. Gente, eu tinha combinado de assistir essa série com uma amiga. No dia 25, ela ia embora. Ou seja, eu não ia ter tempo depois pra assistir, nem ela, e a gente não ia estar junto. Então foi assim que eu só assisti Bridgerton no dia 2 de dezembro. Na verdade, eu acho que eu comecei a assistir no dia 1º e terminei no dia 2. Porque no dia 1º eu ainda tava morta do ano novo, ou seja, não consegui assistir. Mas, tirando esses imprevistos todos, eu li o do que eu. Eu gostei do que eu, mas quando eu assisti Bridgerton, eu não sabia que eu tava tão empolgada pra assistir. Eu separei alguns pontos aqui da série que eu gostei e
vamos discutindo sobre os que eu não gostei, tá bom? Eu não vou discutir as coisas na ordem porque eu quase nunca lembro de coisas na ordem assim. Então eu vou falando dos pontos que vierem aqui, dos pontos que eu anotei aqui bonitinho na minha telinha aqui. A primeira coisa, que é a coisa mais notável desde o primeiro segundo da série, é que o cenário ficou impecável. As roupas ficaram impecáveis. E a química do Simon e da Daphne sai de baixo, sabe? Eu achei a série com muito mais hot do que o livro. Tanto que no primeiro episódio você já tem uma bunda e você fica tipo, meu Deus, uma bunda. Não é uma série definitivamente pra você assistir na sala de casa. Eu vi algumas amigas comentando antes, graças a Deus, porque eu ia assistir, gente, se saísse no Natal, eu ia assistir no meio da família, sabe? Só que a tempo deu, eu comecei a assistir no meu quarto com a minha amiga, depois a gente foi para a sala e tal. Mas realmente, tem bastante hot. Tipo, eu esperava muito mais hot do que as pessoas tinham falado. Eu esperava, assim, a cada 5 segundos. É porque, né, gente, eu já assisti Game of Thrones e, né... Mas até que é tranquilo, tipo, dá pra você prever a cena de hot e falar, meu Deus, vou dar um pause. Então, tipo, sobre os personagens. Eu amei a escolha do elenco, eu não tive nenhum problema com a escolha do elenco. Eu amei todo mundo, sinceramente, eu achei sensacional. Eu gostei das inserções que eles fizeram de personagens que não tem no livro, eu acho, né? Porque eu só li o livro 1, então não sei sobre os outros livros, né, gente? Vamos levar isso em consideração. Eu gostei da inserção que eles fizeram da rainha, porque a rainha, de certa forma, dá uma agitada na história. Eu gostei muito do ator do Simon. Gente, ele respira Simon. Ele é o Simon em todos os sentidos. Eu gostei da escolha dos irmãos Bridgertons, mas fiquei meio chateada porque a Francesca quase não apareceu, então isso foi um ponto que me deixou bastante chateada. Além disso, eu fiquei com umas outras duas coisas que eu fiquei chateada. A primeira foi com o Anthony, que no começo ele não tava nem um pouco o Anthony do livro, porque o Anthony do livro é um cara compreensivo e tal. Ele defende a família dele, mas ele respeita o tempo todo as irmãs, sabe? E na série a gente não vê isso. Depois que eu vi mais outras opiniões, eu pensei, pô, não tem como tacarem um personagem pronto assim. De certa forma, é um romance de época. As configurações de relacionais são diferentes. Então, como é que a gente ia colocar um cara, um irmão, que é o chefe de família, levando em consideração a opinião da irmã na hora de escolher um cara pra casar, sabe? Então, eu achei legal ter deixado o Anthony assim, porque deu tempo de lapidar o Anthony pra ele virar o Anthony do final da série. Então eu relevei isso porque eu achei interessante ser uma evolução dele. Eu tava muito curiosa pra ver a série porque ela foi produzida, né, pela Shonda Land. E levando em consideração isso, eu fiquei apaixonada pela narrativa da série. O jeito que ela colocou é um jeito bem Shonda, que é um personagem narrando a história, falando frases poéticas e etc. durante o decorrer do episódio. Então a gente tem ali a Lady Whistledown. Ela passa a série toda narrando de acordo com o que ela escreveu no jornal e a gente vai vendo os acontecimentos, né? Então eu achei isso muito interessante, muito legal. Uma coisa que eu não curti, continuando, que eu tinha comentado, era a Marina. Ficou toda uma coisa em volta da Marina, mas eu não gostei tanto disso. Eu achei meio chatinho e tal. Mas depois eu descobri que é uma coisa do livro 4, que é o livro do Colin, que é Os Segredos de Colin Bridgerton. Então, eu tô curiosa pra ver como é que isso vai ser abordado no livro. A série me deu muita vontade de ler, porque eu me apaixonei pelo Colin, eu me apaixonei pelo Benedict, eu me apaixonei pela Eloise, e eu quero ver como é que esses personagens são no livro, sabe? São muitos livros, mas a gente fica, mas porque não tem nenhum personagem que depois dessa série eu não tenha vontade de saber mais sobre a vida, sabe? Tirando a Marina eu não quero saber mais não. Mas não tem nenhum personagem, até os Featherington eu quero saber, sabe? Eu gostei de alguns ajustes que eles fizeram na relação do Simon e da Daphne. Eu senti um pouquinho de falta de mais amizade deles, mais troca de risadas e tudo mais que eles tinham. Mas o que eu mais não gostei foi colocarem um outro cara na jogada. Colocarem o príncipe pra tá ali na jogada com a Daphne. Eu não sou muito fã de triângulos amorosos, eu não gostei desse movimentinho assim, porque eu acho que a situação toda do livro, do que eu, não é sobre os outros pretendentes, mas é sobre como o Simon e a Daphne se descobrem um no outro e lidam um com o outro, sabe? Agora, enquanto no final de Do Que Eu já tava irritada, querendo matar a Daphne e o Simon, já tava de saco cheio, na série eles conseguiram amenizar isso.
Mas antes eu vou falar sobre ela, a cena polêmica. A cena polêmica no livro é uma cena de abuso, e aqui a gente tem essa cena, ela foi minimizada, porque no livro o Simon tá bêbado e tudo mais, mas aqui ele não tá, ele sabe o que tá acontecendo, mas de qualquer forma, aqui eu também não gostei de ver. Enfim, não gostei. Eu gostei de como foi tratado isso depois da cena, que foi muito melhor do que no livro, porque no livro nem, sabe... Mas no momento você vê a situação ruim, então o abuso pra mim continua. Isso aí eu deixo esse posicionamento aqui. Mas em relação a como a cena é tratada depois, eu gostei dos ajustes. Porque, por exemplo, no livro, o Simon, ele depois que acontece essa situação toda, ele abandona a Daphne e fica esperando uma resposta dela de longe, sabe? E eu lembro de eu ter ficado muito bolada com isso. Enquanto na série, o Simon fica do lado da Daphne, ele para de falar com ela? Para de falar com ela. Eles ficam igual dois idiotas lá sem se falar? Ficam. Mas aqui você vê que ele tem um cuidado de deixar, de estar ali pro que ela precisar, pra apoiar, sabe? Então, pra fazer o mínimo. No livro, nem o mínimo ele faz. Então isso me deixou muito irritada no livro, mas na série eu gostei da forma como eles trataram. Eu gostei também, depois desse abuso, que fica uma torta de climão entre eles e fica aquela situação meio, tipo... os dois refletindo sobre a situação e a pessoa que abusou pensando, mas será que o que eu fiz foi certo e etc. E eu também gostei aqui que trouxe tanto o ponto de vista do Simon quanto o ponto de vista da Daphne nessa situação de uma forma mais aprofundada. Acaba não deixando, tipo, você sabe que o abuso é errado e etc, mas a pessoa que abusou, você enxerga os motivos dela. O que no livro, você fica tão consumido pela raiva que você não consegue enxergar, sabe? Então eu gostei muito desse posicionamento de personagens que ficou aqui. A cena mais esperada por mim foi a cena do jardim, gente. Eu assisti a série por essa cena. Eu fiquei contando os segundos. Acontecia as coisas, eu tava lá. Tá bom, mas cadê a cena do jardim? Tá bom, mas cadê a porrada que ela dá no sei lá. Cadê a porrada que ela dá no Nigel? Então, eu tava assistindo a série por isso, eu não vou nem negar. E quando veio, gente, eu aplaudi, eu surtei total, foi muito engraçado. E pra finalizar, falando sobre o Simon ainda, eu gostei muito dele na série, muito, muito, muito. Eu gostei muito da escolha da Daphne também. Eu gostei muito das cenas hot dele, gente. Sensacionais, sabe? Nada a dizer. Só isso que eu vou jogar aqui no ar e vou sair. Uma coisa que eu não gostei foi de não terem colocado tanto o Simon gaguejando, porque eu, tipo, nos momentos de maior vulnerabilidade, acho que tentou mascarar um pouco essa vulnerabilidade dele, mostrou mais na infância. Então eu senti mais falta disso, porque você via isso de certa forma, foi um passo no livro para criar um laço com a Daphne mais intenso e para compreensão de que ele não precisa ser perfeito, mas mesmo assim ele é incrível, ele é bom, ele merece amor, sabe? Mas isso foi compensado por terem colocado um amigo pro Simon. Aquele amigo dele não tá no livro e eu amei ele ter tido esse apoio. Eu acho que tudo que ele precisava no livro era esse apoio, sabe? Então eu amei demais. Então, chegando na conclusão depois de todas essas opiniões, eu dei 4,5 estrelas pra série, tirando um pouquinho essa meia estrela aqui pros detalhezinhos que me incomodaram ou que eu não gostei. Eu amei demais, eu achei que, assim, merece uma segunda temporada. Acho que pela repercussão, com certeza vai ter uma segunda temporada. E eu tô amando isso, né, gente? Porque eu amo adaptações literárias. Eu vou continuar lendo os Bridgertons esse ano e, de repente, eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei das histórias dos outros personagens, porque eu fiquei muito curiosa pra saber. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria pedir pra você deixar um curtir se você gostou de saber a minha opinião sobre os Bridgertons. Comenta aqui embaixo se você gostou da série, se você já assistiu, se você gostou da minha opinião. E eu vou deixar aqui, já que eu não manifestei a minha opinião polêmica por aqui, me conta aqui embaixo, o que você achou da Lady Whistledown ser revelada na primeira temporada? Ela nos livros só é revelada lá pelo 4º ou 5º livro. O que você achou? Comenta aqui pra mim embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar ligado quando eu compartilhar mais conteúdo aqui, mais vídeos. Se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aqui embaixo na descrição. O meu Scooby também tá aqui embaixo pra você acompanhar as minhas leituras. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.